Como dijo mi amigo Juan Carlos Boazzo, eu estou aqui representando o Instituto Plínio Correia de Oliveira, de Brasil, que é um instituto que tem muito peso em Brasil, muita atividade, e a grande família de organizações que em 30 países defende os princípios básicos de nossa civilização ocidental e cristiana, que são a tradição, a família e a propriedade. Hoje em dia não é mais apenas no Ocidente que temos ação, temos em Filipinas, em Nova Zelândia, em Austrália, em praticamente todos os países europeus, especialmente no leste europeu, e também em toda a América Latina, Estados Unidos, Canadá, etc. Sempre actuando à luz dos princípios tradicionais católicos no plano socioeconômico, no plano temporal. E estou muito contente de estar aqui em Santa, outra vez, na cidade do Senhor del Milagro, na Virgem del Milagro, onde fui a comungar ayer e pretendo volver depois desta charla também a comungar. Eu creio que o tema elegido para esse congresso, para o World Congress of Families, foi muito bem escolhido, pero há que desarrollar alguns pontos a mais que eu creio é um dos pontos fundamentais, que é alertar sobre as consequências do declínio da natalidade e da corrosão dos direitos das famílias, a educação dos filhos, a imposição do aborto, da teoria de gênero e agora também do falsamente chamado matrimônio igualitário, etc. É todo um ataque, uma agenda para a destruição da sociedade ocidental e cristiana. E essa agenda, infelizmente, não é apenas no Brasil, não é tampouco apenas na Argentina, é em todo o mundo. Há uma cúpula, há toda uma organização mundial que quer efetivamente destruir a família. Minha intenção não é abordar certos aspectos que já foram largamente tratados aqui, especialmente na questão do aborto, da vida, etc., pero ver algo mais profundo, isto é, qual é essa causa profunda dessa crise social, dessa crise moral, que consiste na perda da noção de lo que é realmente a família segundo a ordem natural, é decir, segundo o bom ordem puesto por Deus em la criação. Eu empiezo uma pequena explicação, porque nesse ponto eu falarei de uma forma um pouco diferente dos conferencistas anteriores. Eu não sei pensar fazendo abstração de Deus. Pensar fazendo abstração de Deus é tão absurdo quanto querer ver fazendo abstração da luz. Como vamos entender a criação se abstraímos do Criador? Se abstraímos dos planos do Criador para a humanidade? E eu procurarei chamar a atenção também sobre as vantagens para a sociedade atual, para a sociedade, de restaurar as famílias numerosas, de garantir a base de sustentação para essas famílias numerosas. E uma instituição que havia na América Latina, que havia em todo o mundo, que depois foi abolida, foi derrogada, que é o maiorazgo. Eu empiezo refutando dois mitos revolucionários, duas ideias que estão na cabeça de muitos, que é que o primeiro é que a sociedade deveria tender hacia a igualdade social, o igualitarismo. O segundo ponto é que a história não dá marcha atrás. Sobre o igualitarismo, Santo Tomás dá uma explicação muito interessante sobre a questão do igualitarismo. Santo Tomás disse rememora que o homem foi criado por Deus a sua imagem e semelhança. Pero Deus não poderia criar só homem que reflejase toda sua imagem, ser outro Deus. Isso é impossível para Deus.
Por isso criou um número incomensurável de homens. Só Él sabe quantos hubo de Adão e Eva hasta hoje, quantos há hoje e quantos habrá hasta el fim del mundo. E cada um é chamado a reflejar uma determinada perfeição de Deus, um aspecto de Deus. E nesse ponto é muito bonito, nesse ponto ele será superior a todos os demais. Se realiza inteiramente sua vocação. E é por isso que nós outros católicos não temos nenhuma razão para ter envidia uns dos outros. Porque se realizamos nossa vocação, neste ponto seremos superior a todos. Por lo tanto, por isso que Deus criou sem número de homens e criou as desigualdades. Há uma igualdade essencial, isto é, somos todos hijos de Deus, somos todos homens. Os direitos que resultam del hecho de sermos todos hijos de Deus, todos nós los temos. Pero há diferenças acidentais. Essas diferenças devem ser proporcionais, hierarquizadas, harmônicas e complementares. Se, na medida que realizamos essas vocações, nossas vocações, como que se realizará em grande rompecabezas de Deus? Se realizará na imagem de Deus na criação. E por isso, nós outros devemos exatamente, cada um procurar realizar nossa vocação. Vocação vem do vocare, do latim, que é um chamado que temos, cada um de nós, a realizar aquele aspecto de Deus que é único, que não houve nenhuma repetição e nunca haverá nenhuma repetição em toda a história. O segundo ponto, por lo tanto, nós somos profundamente contra o igualitarismo e esta ideia que o mundo deve caminhar para a igualdade social. Não, a igualdade nunca foi um padrão de perfeição. Na medida que essas desigualdades são proporcionais, harmônicas, hierarquizadas e complementares, será é como nas notas musicais. As notas de uma música na pauta são proporcionais, harmônicas, hierarquizadas e complementares. Esta é a magnífica Sinfonia de Deus. Se a igualdade fosse um padrão de perfeição, qual seria a música mais bonita? Seria sirene ou não? Sirene. La sirene da ambulância. Uma nota só. É um absurdo. A beleza da sociedade está exatamente nessa magnífica complementaridade que deve haver entre os hijos de Deus. E segundo ponto, a história não marcha atrás. Não dá marcha atrás. Bajo certo ponto de vista, é verdade. Você conhece o adágio latino, fugite irreparável tempo. O tempo escapa. Pero, quando se está na luta equivocada, é preciso retornar ao caminho, reencontrar o caminho. E no mundo atual, a civilização atual está em um rumo completamente equivocado. Equivocado por quê? Porque tuvo a pretensão de organizar-se haciendo abstração de Deus. E qual é a solução? O filósofo grego Sócrates, alguns séculos antes de Cristo, al filósofo grego lhe perguntaram o que deveriam fazer os gregos para volver a ser felizes. Sócrates respondeu simplesmente: hagam aquele que hacían quando eram felizes. E qual é o caminho? O caminho é a civilização cristã. Há um texto muito bonito do Papa São Pio X sobre este ponto. Disse São Pio X em sua carta apostólica, Notre Charge Apostolique: não, a civilização não está mais para ser inventada, nem a cidade nova para ser construída em las nubes. Ela já existiu, ela já existe
Essa é a civilização cristiana, essa é a cidade de Deus. Se trata apenas de instaurá-la e restaurá-la sem cessar sobre seus fundamentos naturais e divinos, contra os ataques sempre renovados da utopia malsana, da revolta da impiedade. Isto é, hoje nós temos exatamente esses ataques sempre renovados da utopia malsana e da revolta e da impiedade. Basta pensar na ideologia de gênero, no aborto, no socialismo, etc. A sociedade, a verdade social, é o oposto da utopia igualitária. Da mesma maneira que um bom médico, e há alguns acá, deve estudar e admirar o organismo humano da forma que Deus lo ha criado. Assim também é sociólogo, é perito em ciências políticas, etc. Deve estudar a realidade como Deus la criou, não adianta querer inventar uma coisa diferente. Sanas prejudicam a sociedade, sobretudo essas utopias igualitárias, ateias e anticristianas. Como é podido pensar que não las há para a sociedade dos homens e que esta ha sido librada por Deus ao azar de seus hallazgos ou seus caprichos? Isto é, Deus puso lei para as abejas, para as formigas, para os leões, para todo. Em toda a criação, Deus não pondria leis também para os homens? Claro. E a primeira lei, uma das primeiras instituições criadas por Deus é exatamente a família, Adão e Eva. É o primeiro corpo social de instituição divina. É uma pequena monarquia. O padre é o rei, a madre é a reina e os filhos são os príncipes herdeiros. Essa é a realidade da sociedade. Deus cria Adão, cria Eva e desde o Gênesis los bendice e los ordena: cresced e multiplicaos, llenad la tierra e sometê-la. Aí está a primeira lei. Família, padre, madre e hijos. A autoridade, de onde se deducem as três grandes leis sociais: a autoridade, os autores da vida, a hierarquia do padre sobre a esposa e os filhos, e a unidade entre eles que vivifica uma mesma sangre. Este é um pequeno reino familiar, modelo primeiro de toda a estrutura social e política. Uma nação que é não é apenas uma organização política, etc. Isso deve ser uma grande família com um destino em comum a realizar. Isto está na doutrina católica. A ideia da família, a família é a base da sociedade, e uma nação deve ser uma grande família com um destino comum a realizar. Não basado em leis, utopias, etc. É uma coisa orgânica, natural e perfeita. Santo Tomás disse exatamente: o homem é sociável. Há uma tendência social. Desta sociedade, nós vimos em toda a evolução da humanidade, tivemos no Antigo Testamento, os pueblos que abandonaram a lei primeira, os 10 mandamentos que foram dados a Moisés no alto do Monte Sinai, que é todavia a regra fundamental para toda a sociedade. São Agostinho, na Cidade de Deus, disse muito bem: imagine-se uma cidade, uma região, uma nação, onde todos cumprem os 10 mandamentos. Que problemas haveria? Nenhum. Há um ponto interessante que poucos sabem. Quando foi a primeira constituição da história?
não foi a Magna Carta de Juan San Tierra, foi a Constituição do rei Santo Esteban de Hungria, que era um bárbaro, se convertiu, um grande santo, e deu como constituição de sua nação os 10 mandamentos da lei de Deus. A primeira constituição, como constituição que houve na história, foi na Constituição húngara, os 10 mandamentos da lei de Deus. Isto é tão vivo na memória dos húngaros que até hoje se recuerdan de esto e tem como símbolo da unidade da nação a corona de Santo Esteban, que tuvo um filho, Santo Américo, donde depois tuvo Américo Vespucio e o nome de América. Pero o primeiro Américo famoso foi o filho de San Esteban. Bom, seguindo, tivemos na cristandade a ação dos primeiros apóstolos, no início da cristandade, depois da queda do Império Romano, das invasões dos bárbaros, a cultura se refugiou, como se diz refugiar? Refugiou em los conventos. E os benedictinos, especialmente, primeiro em Inglaterra, depois voltaram à Europa e converteram a todos os bárbaros. E daí surgiu essa civilização medieval, bajo el flujo de los santos, haciendo las familias animadas por los sentimientos cristianos, de donde la dedicación por los pobres y los oprimidos. Por toda parte, la civilización tiene como base la familia y los feudos. Era una familia, como lembró nuestro amigo chileno ayer, virtuosos, donde havia um relacionamento que é absolutamente fundamental, que é um relacionamento de proteção e serviço, de afeto e confiança, exatamente como essa relação entre um padre e filho. É uma relação de proteção e serviço, e de afeto e confiança. Quando eu falo de serviço, ele que é mais tem que servir mais que ele que é menos. Um dos títulos mais bonitos do Papa é Servus Servorum Dei. En servo, em latim servus é escravo, escravo de los escravos de Deus. Isto é, quienes mais têm que servir mais. Donde nada há de duradouro se não se respeita esta ordem familiar, esta ordem natural, esta que resulta, repito, de uma boa ordem posta por Deus na criação. Daí surgiu, como resultado dos usos e costumes virtuosos, inspirado pelo espírito cristiano e suscitado por la graça de Deus, a cristandade medieval. Essa cristandade, muito bem descrita por o Papa Leão XIII, em um texto em sua encíclica Immortale Dei, que vê exatamente esta contínua troca de bons ofícios entre a sociedade temporal e a sociedade espiritual, essa complementaridade magnífica. E isso é exatamente o que não há mais entre os estados laicos do mundo moderno. Disse Leão XIII em sua encíclica Immortale Dei: houve um tempo em que a filosofia do Evangelho governava a los estados. E naquela época, a eficácia própria da sabedoria cristiana e sua virtude divina haviam penetrado nas leyes, nas instituições e na moral de los pueblos, infiltrando-se em todas as classes e relações da sociedade. A religião, fundada por Jesus Cristo, veio colocada firmemente no grado de honor que lhe corresponde e florescia. E florescia em todas as partes graças à adesão benévola de los governantes e à tutela legítima de los magistrados. O sacerdócio e o império viviam unidos em mútua concórdia e amistoso consórcio de vontades. Organizado desse modo, o Estado produjo bens superiores a toda esperança. Todavia subsiste
da memória desses benefícios e quedará vigente em inumeráveis monumentos históricos que nenhuma corrupturabilidade de los adversários poderá desvirtuar ou obscurecer. Essa é a Europa medieval e é o que, incluso os turistas hoje procuram ver na Europa, não é as coisas modernas, de Corbusier, etc. São as catedrais góticas de Alemanha, de França, em toda a Europa. E esses são esses resquícios que há todavia, esses vestígios que há todavia na Europa, pero que rememoram essa época que foi uma época de plenitude de cristandade, que foi na Idade Média. As classes sociais hierarquizadas vivendo em perfeita harmonia e complementaridade. Repito, a igualdade essencial e as diferenças acidentais. O que regia era a regra, está no Evangelho, esse é o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por amor de Deus. Isto é, na civilização cristiana, nós devemos ver a nossos irmãos como irmãos, porque são todos hijos de Deus, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vemos a obra magnífica da igreja, que hizo a igreja naquele tempo. Aqui tem um pequeno, vou enumerar alguns pontos apenas para rememorar e para que comparem com os dias atuais. Na época de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 terças partes da humanidade eram escravos. Foi a igreja que os liberou por a caridade e o amor à dignidade da criatura. Enfim, na Idade Média praticamente não havia mais escravos. Então, 2 terços da humanidade. O paganismo, em suas formas atuais, e no Islã, se destaca por um desprezo por a mulher. Foi a igreja que a redime, basta pensar na Santíssima Virgem. Não há nenhuma mulher, nunca houve, não há e nunca haverá nenhuma mulher tão dignificada, tão venerada quanto a Santíssima Virgem. A alfabetização começou quando? Com Carlos Magno e o monge Aquino, de York. Foi ele que estabeleceu as primeiras regras, as letras maiúsculas e minúsculas, da pontuação, dos parágrafos, etc., para que seja mais fácil a los niños para aprenderem. Carlos Magno não sabia ler e escrever, somente depois aprendeu, etc., e, ajudado por Aquino, estabeleceu escolas em todo o Império Romano-Alemão. Foi um progresso enorme. Dizem que era analfabeto, não é verdade? Basta pensar que quando Gutenberg inventou a imprensa, rapidamente se difundiram livros por toda a Europa, quer dizer, sabiam ler. Não tinha nenhuma abundância de livros, mas havia bibliotecas, nos conventos, as sacristias, etc. Havia muita coisa. Por quê? Porque Carlos Magno, com a ajuda de Aquino, isso que houvesse em todos os 4 cantos do Império, para todas as classes sociais, especialmente para os mais pobres, ele ensina, eles deviam aprender a ler e escrever. Os lazaretos para recorrer a los leprosos. Os leprosos antes eram considerados como uma matilha de lobos. ¿Perdón? Uma matilha de lobos. Una jauría de lobos. Uma jauría de lobos, e eram desprezados e expulsos das cidades. Foi a igreja que os acojou. Me perdoem, me mando castelhano. Pero há mistério. Porque os de língua portuguesa entendem perfeitamente castelhano. E da recíproca não é verdadeira. Então, eu prefiro falar romano castelhano para que vocês me entendam. Se não entendem alguma coisa, por favor, corrijam as palavras erradas e assim conseguimos. Nos hospitais, as primeiras noções de higiene, as confrarias de caridade no mundo português, as santas casas de misericórdia, há pouco, 80% da assistência social no Brasil era as santas casas de misericórdia fundadas por a reina Dona Leonor. Gratuito, por uma irmã de caridade, um tratamento extraordinário. Isto foi destruído completamente
na segunda década do século XX, especialmente quando começaram esses planos de saúde, a imposição do aborto, etc. E também os conventos, não há mais casi não há mais irmãs de caridade. Em Paris, no Hôtel Dieu, é o principal hospital de Paris, um dos mais famosos, um edifício lindíssimo que está aqui em miras à Catedral Notre-Dame, à esquerda, um prédio gótico magnífico, era o Hôtel Dieu, o Hôtel de Deus, onde eram tratados os enfermos, ou em Paris também os invalides, que eram para os heridos de guerra. As universidades foram fundadas na Idade Média, a Universidade de Padua, de Coimbra, de Salamanca, etc. Todas as universidades foram fundadas na Idade Média. Santo Tomás de Aquino foi professor na Sorbonne. A base do direito penal atual vem das regulamentações do Tribunal da Inquisição. Quando se habla da Inquisição, há uma leyenda negra da Inquisição, pero o Tribunal da Inquisição é reconhecido em seu tempo em Tribunal da Misericórdia. Os criminais pediam para serem julgados por um Tribunal da Inquisição porque tinham regras muito mais claras, etc. E não há essa legenda negra que há sobre a Inquisição, não tem nenhum fundamento. Pudo haver um que outro abuso, pero muitíssimo menos que os tribunais atuais, etc. Basta dizer que comparem a situação da Espanha e da Alemanha. A Alemanha, por culpa de Carlos V, não teve a Inquisição. Houve uma guerra de religião, onde morreram 2/3 da população alemã. Em Espanha, houve uma Inquisição. Morreram 100 e pico de pessoas em 3 ou 4 séculos. Eu tenho um programa da BBC, muito bem feito, mostrando, fazendo essa comparação, tem uma gravação do que sofreu a Alemanha e como a Espanha foi beneficiada por uma Inquisição, especialmente porque a Inquisição garantia a unidade de pensamento católico em Espanha. Esse é um autor que diz exatamente a força da Espanha, que resultava dessa unidade de pensamento, foi rompida quando se acabou a Inquisição. Aí começou a causa na Espanha também. Seguindo, el acero, inventado em los conventos ingleses, en las cartuchas de Toledo, etc. A cerveza, los licores, el champagne, el cognac, el armagnac, el calvados, etc. Todos nos conventos. Los hogares, para la calefacción, a la riera. Es el hogar. El hogar. Chimenea. Sí, Hogar. las dos cosas se usan. Sí, se dice la riera también. No, la arena no, pero... Bueno, el hogar, Estufa leña. sí, empezó en la Edad Media para la calefacción de las casas. Y ahora también. no se sorprenda, en España había aire acondicionado en la Edad Media. Lámina de agua. ¿Eh? Lámina de agua. Con las láminas de aguas había un doble techo y una lámina de agua para en días de calor refrescar. O sea, bajo ese techo con esas láminas de agua, la temperatura caía de 5 ou 6 graus. Era uma espécie, como que ar condicionado. Dizem que a igreja é contra os bancos, contra o lucro, etc. Qual foi o primeiro banco da história? Banco como banco. Foram os Montepío de los franciscanos, onde as pessoas deixavam suas economias para, com sua viejez, ter uma renda.
Fueron los franciscanos que crearon los bancos. Antes de eso, los templarios tenían las letras de cambio, pero no los bancos. Toda la economía moderna, quien lanzó los fundamentos de la economía moderna, ¿quién fue? No fue Adam Smith, fue Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santo Bernardino de Siena, Santo Antonino de Florencia, etc. Toda la economía moderna, eso lo reconocen los principales economistas modernos, von Hayek, que es muy famoso, murió hace poco, lo dije claramente. Dice von Hayek, los principios teóricos de la economía de mercado no fueron establecidos por los calvinistas ni los protestantes escoceses, pero por esses santos y los jesuitas de la escuela de Salamanca durante el siglo de oro español. Toda la economía moderna es basada en Santo Tomás y Santo Alberto Magno. Esto un todo que no resultó de alguna previa planificación de arriba abajo, sino de una evolución natural y orgánica consuetudinaria. Ayer se habló de democracia. La ley más democrática, en el sentido verdadero de democracia, es la ley consuetudinaria, que resulta en los usos y costumbres de los pueblos. Surgió una sociedad fundamentalmente familiar, movida por la gracia de Dios e inspirada por la sabiduría cristiana. Hay un dicho que seguramente ustedes oyeron: Vox populi, vox populi, vox populi, vox Dei. ¿Eso es verdadero? Así simplesmente no. Si fuera verdadero, Hitler sería un gran hombre. Sería la voz de Dios. Fue elegido por 80% de los alemanes. Así también en Brasil ahora, Lula, etc. también. Pero se puede decir esto sí: Vox populi Dei, vox Dei. Esto es, en la voz de un pueblo fiel a la ley de Dios, el gobernante debe saber oír la voz de Dios. Esto es absolutamente fundamental. Bueno, la familia no es solamente el elemento primero de todo el país, sino y sobre todo su elemento constitutivo. Y no a la familia como se entiende hoy, apenas padre, madre y hijos, pero las familias estirpe. Tiene que tener una continuidad. La palabra familia no significa apenas esto, sino todo el linaje de los antepasados y de los descendientes. Para mantener la unidad y la continuidad a través de los siglos, no tenía solamente la comunidad de sangre, sino también, por así decirlo, un cuerpo y una alma perpetuada. No es apenas la continuidad del sangre, pero algo más. De ahí la defensa que la Santa Iglesia siempre hizo del derecho de propiedad. Pero no del derecho de propiedad simplemente como los romanos, el jus utendi fruendi ad putendi, pero la prosperidad por usar una expresión moderna, pero que hoy está muy deformada, con su función propia en la sociedad, una función social. Esto es, el cuerpo, hay que mantener el patrimonio familiar. Se puede decir que el cuerpo era el patrimonio de la familia, que cada generación recibía de los abuelos como un depósito sagrado, lo conservaba religiosamente, se esforzaba por aumentarlo y lo transmitía fielmente a las siguientes generaciones. Las tradiciones eran el alma, o sea, las ideas de los antepasados y sus sentimientos, así como los usos y costumbres que de ahí resultaban. Este texto lo saqué de un libro muy bueno que se llama Esprit familiar de Monsieur Henri de Lassus, que era un monseñor francés del norte de Francia, muy protegido pelo Papa São Pio X. Tem livros com aprovação do Papa São Pio X.
Así habían las estirpes. Y no era apenas las estirpes de las dinastías, pero los nobles, los aristócratas, estirpe de juristas, estirpe de militares, estirpe de comerciantes, estirpe de artesanos, estirpe de leñadores, etc. Era uma estirpe que mantenían essa tradição. Eu me acuerdo, quando Carlos estava comigo, viajando para o Brasil, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, havia uma estirpe de boteiros. Hacían botas. Que hacían botas. Botas de montar. Várias gerações de boteiros. Boteros. De boteiros. E eram consideradas as melhores botas de Brasil. Sí. Eu me acuerdo quando vi. Y mucho correntino iba con cuero argentino a llevarle a este hombre para que hiciese las botas. Exato. No más de 12 por día, porque si no bajaba la calidad. Pero tinha seu artesanato que venia de seu padre, sua avó, sua bisabuela, etc. E me acuerdo as botas eram tão buenas que quando eu soube um amigo que era da cidade, não, vamos fazer uma bota para Dom Bertrand. Me hicieron uma bota, depois eu recebi a bota por correio. A bota era tão boa que a mim me gostou muitíssimo de caminhar. Puse a bota e caminhei uns 4, 5, 6 quilômetros com a bota novita, sem nenhum problema, porque era perfeita. Igual que los en Venecia, los gondoleros. Claro. También es una dinastía. É na dinastia. Claro. Hay que mantener as estirpes e mantener o patrimônio familiar. La transmisión del solar familiar y los bienes patrimoniales que corresponden formaron un vínculo material que unía a las diversas generaciones entre sí. Era el castillo, para los nobles, era la ferma, en francés, como se traduciría ferma, era la finca para los camponeses, etc., pero eran generaciones y generaciones que se transmitían. Y los hijos, si me permiten la lectura de ayer en la misa, lo que el pecado está en matar y quiere la viña de la familia. Sí, claro. Y acá dice, no puedo darle porque es la herencia que Dios me dio. claro, por supuesto, los hijos eran educados en la convicción que sería un crimen, después del fallecimiento de los padres, dividir el patrimonio y el solar paterno, asilo de paz consagrado por tantos recuerdos y virtudes. Lo que se podía ser dividido era el producto neto del trabajo común. Pero la obra de los ascendientes debería ser conservada intacta para ser entregada fielmente en manos de aquellos que en mañana y en los ciclos venideros continuarían manteniendo a la familia. Era algo muy sabio, porque él era el mayorazgo. De España. O acá en Argentina lo hubo, me han dicho, hasta 1813, en Brasil en 1822. El vínculo. 22. No, el mayorazgo no. El mayor hereda todo y cuida a sus hermanos. Sí, el mayor hereda todo. Y el padre ayuda a los más jóvenes, los cadetes, a formar uma nueva estirpe. En el mayorazgo en la Argentina, por lo menos en Rioja, hubieron 3 mayorazgos. El mayor era el titular, Sí. pero toda la familia y todo el entorno trabajaba para y vivía de. Sí, pero había también, eso sí, como en 2, 3 generaciones, no sería más posible. Entonces, el padre ayudaba a los hijos cadetes a formar un nuevo ramo de la familia. Algunos serían militares, otros serían comprar una tierra, le daba tierra, etc. Y se formaron varios ramos. Así siempre fue. Pero no se dividía el patrimonio. Además, cada uno tenía lo suyo. Claro. No se
concentraba en lo del mayorazgo, sino que cada uno también iba haciendo lo suyo. Y el hijo mayor sabía que en la vejez de sus padres él tendría que sustentar a sus padres, tendría que acoger un hermano militar herido de guerra, o una hermana soltera, o un hermano enfermo. Era un sistema de previsión social perfecto, y que no pasaba por el Estado. Perdón, el mayorazgo en España, lo que yo sé, era de índole económico, porque España no podían subdividir las tierras. Nuestra patria, su patria, son enormes extensiones. En cambio ellos no. Además tienen montones de zonas estériles para la agricultura y la producción. Eso también era la razón. Sí, también. Porque é uma coisa, como foi criado, de forma espontânea, orgânica, não foi inventado por um sociólogo. Surgiu por os usos e costumes sanos de uma sociedade católica. Essa é a realidade. Usos e costumes. Já. Termino já. Já empezamos atrasado, agora espera um pouco. Bien. Estava lá para E não é essa sociedade igualitária de hoje. Hoje, a ideia de igualdade é um absurdo. Se a isla, hoje em dia, se substituiu na previsão familiar por uma previsão social e por um estado de previsão social. O primeiro que criou a previsão social, Diego Stauffenberg deve se recordar, foi Bismarck. Era alemão. Para manter a população na Alemanha sumisa, em la dependência do Estado. E não é mais a previsão basada em amor familiar. E para os pobres, em la caridade, em l'Hôtel-Dieu, las Santas Casas Misericórdias, etc. Não havia populações caíamos, como dizem em Chile, las poblaciones, etc. Villa miseria. Era algo de muchísimo más sano. Esa es la deformación por el poder económico y el manejo. Exato. Después, el primer a abolir el mayorazgo fue Napoleón con su Código Civil, que obligaba la división igualitaria. No, hay algo antes de esto. La reina Ana de Inglaterra, en el siglo XVIII, o en el siglo XVII, no me acuerdo exactamente, ella, para perseguir la Iglesia Católica, ¿qué hizo? Acabó con el mayorazgo para los católicos y lo mantenió para los protestantes. En 2 generaciones, todas las tierras, los castillos, etc., pasaron a pertenecer a los protestantes. Y fue la proletarización de los católicos. Napoleón fue la misma cosa. Fue para dominar a Francia. Bismarck incluso dice una cosa muy interesante, que a partir del momento que abolió el mayorazgo, nunca más fue y nunca más será un adversario para Alemania. Conveniencias. ¿Por qué? Porque no había más las estirpes, no había más esa estructura social orgánica. Y Alemania, en gran parte, es fuerte, aún es muy fuerte hoy, porque en Alemania se puede mantener por ley el mayorazgo. Las personas pueden, por un acuerdo familiar, mantener el mayorazgo. Y Alemania tiene las autonomías regionales incomparablemente superiores a cualquier otro país de Europa, especialmente nuestra Baviera. En Baviera usted no ve una bandera alemana. No hay. Freistaat Bayern. Con el Código Civil de Napoleón, ¿qué hizo?
las divisiones igualitarias. Los hijos esperaban pasivamente la herencia del padre. Muy cómodo. No tenían la preocupación de la previsión de la orgánica de la familia, pero esperaban pasivamente la herencia de los padres. A cada 30 años, no hay más garantía para el futuro, para las familias. A cada 30 años hay una liquidación de los patrimonios familiares dentro de la familiar. Sistemático. ¿Por qué? Porque se acabó esa estructura católica. Los impuestos de herencia cada vez más altos para perseguir a las familias, para acabar con esa estructura familiar. Las jubilaciones del Estado, miserables. No sé cómo es acá en la Argentina, pero en Brasil es una miseria. Muchos herederos se pelean entre ellos. Hay las peleas entre los herederos. No hay más esa estructura que favorece en las grandes familias. Nosotros en casa somos 2 hermanos. Y es interesante que es un ejemplo de esto. Cuando mi padre volvió del exilio no tenía prácticamente nada. La familia fue exilada con la República. Un portugués le dio una casita en el centro del Río que él vendió y compró una propiedad agrícola en el estado de Paraná, donde educó a sus 12 hijos. Era una estancia, tenía cerca de 140 hectáreas, donde educó a sus 12 hijos. Y mis padres nos decían, mi hijo, sepa aprovechar lo único que puedo dejarnos para el futuro, porque bienes no tengo. Dividir 140 hectáreas por 12 no hace la vida de nadie. Pero hay algo que vale muchísimo más que esto, que es en primer lugar la fe católica, una buena educación y la conciencia de una misión a realizar para el bien de Brasil. Ustedes nacieron para servir a su patria. Y el resultado, ¿cuál es? El dicho estado de bienestar social está quebrado en todo el mundo. No se sustenta. Absolutamente quebrado. Y es imposible sustentar, porque cada joven tiene que sustentar 1 o 2 viejos. No hay posibilidad económica, matemáticamente, de sustentar. Mismo con toda la organización alemana, no se sustenta. Esto es, cada vez más vemos el Estado asumiendo las funciones de la familia. Y las familias cada vez menos numerosas. En Brasil hay un plan del gobierno que dice una cosa extraordinaria, que el gobierno hace unas casitas, y se llama el plan del gobierno Mi Casa, Mi Vida. Son unas casitas chiquitas, todas una al lado de la otra, igualitarias, donde no pueden tener hijos, no hay espacio. Son 2 cuartitos minúsculos, una saletita, una cocina, un bañito minúsculo. Es mi casa y mi vida. Acá creo que hay algo más o menos semejante, que como se llama sueños compartidos. El resultado es todo un estado de cosas para acabar con las familias numerosas. El resultado es el declínio de las poblaciones. Y con esto, la sociedad camina irreversiblemente para un crash económico. No hay solución si no se cambia esto. De ahí, y el Estado cada vez asumiendo la misión de las familias. Hay, no sé si acá hay, pero en Brasil hay algo que es un absurdo. Ministerio de la Educación. ¿Hay acá o no? Es un error. Porque la educación es la función de los padres, no del Estado. No es el Estado que debe determinar lo que debe ser enseñado a los hijos. En Brasil, hasta el gobierno de Getúlio Vargas, que fue fascista, había el Ministerio de Instrucción, no de Educación. Instrucción, diferencia con educación. No de educación. Pero hoy en día el Ministerio de Educación quiere enseñar peores barbaridades, ideología de género, educación sexual, etc. Educación sexual fue absolutamente prohibida por la Iglesia. Hay documentos Pío XII muy categóricos en ese punto. No se puede, no es listo, no es moral una aula de educación sexual. Son los padres
que deve ensinar as crianças, ou um sacerdote, ou uma pessoa de confiança dos padres, mas não o Estado. São os 3 pontos inegociáveis do Papa Bento XVI, Benedicto XVI: a vida, a concepção, a morte, o casamento entre um homem e uma mulher e o direito dos padres à educação de seus filhos. São pontos que para nós outros são inegociáveis, mas são inteiramente violados. Com isso, tem o divórcio, o aborto, o casamento cadício, o matrimônio entre homem e mulher, etc. Homem e mulher, não entre homem e homem, etc. Todas as abominações modernas. A teoria de gênero, etc. Que ser? E com isso termina. Não avancei tanto em ensinar, não. Avançar o sinal e violar o semáforo. Antes de todo, compreender que há uma maquinação contra a família, contra a cristandade. Que isso não é espontâneo. Há um plano. Deliberado. Um plano de destruição da cristandade. Se você, pelo menos em Brasil, se hacemos o elenco das leis, todas têm um denominador comum. Todas contribuem para a destruição da cristandade tradicional, sistematicamente. Pero não basta saber o que não queremos, é preciso saber o que queremos. E o que queremos já foi dito no início. É o que foi também expressado por o Papa Leão XIII. Há que retomar a ruta. Qual é a ruta? É a restauração da cristandade. Eu repito a frase de Leão XIII. Não, a civilização não está para ser inventada, nem a cidade nova para ser construída nas nuvens. Ela já existiu, ela já existe, essa é a civilização cristiana da sociedade católica. Se trata apenas de instaurá-la e restaurá-la sem cessar sobre seus fundamentos naturais e divinos. Isto é, há um plano divino da cristandade. E o que devemos fazer é ter claro isto e restaurar a cristandade. Não adianta nada se não temos essa visão católica e essa certeza que nós outros estamos correspondendo aos planos de Deus. Você é uma ordem de coisas em que se respeitar a lei natural, em direito natural, aquilo que resulta em boa ordem puesta por Deus em la criação, não a las utopias. A lei natural é uma definição muito bonita de São Paulo, está na encíclica de São Paulo. É a lei escrita por um dedo de Deus en el alma del hombre. Todos os homens nascem tendo isto impresso em nosso ser. Todos os homens nascem sabendo que não podem matar, que não podem faltar respeito aos padres, que devem manter a pureza, etc., etc. Está impresso em nosso ser. É preciso reavivá-lo. E assim, com essa restauração, procurar restaurar também as condições para que vuelvan as estirpes. Se não adianta criar apenas pequenas correções. É necessário reencontrar a ruta que nos foi traçada por Deus Nosso Senhor. E como restaurando o foyer familiar, restaurando a família, criando as condições socioeconômicas para isto. Porque se vamos de lei em leis, vamos como se diz, afundando na areia movediça? Hundiendo na areia movediça. Hundiendo em areia movediça no mundo moderno e no mundo anticristiano. Que é o que nós estamos assistindo. Que devemos fazer? Assim como os revolucionários têm a pretensão de imponer um estado de coisa igualitária, correspondendo às suas utopias malsanas, com muita mais razão nós outros devemos revigorar nossos ideais cristianos e restaurar a cristandade. Isto é, estudar como foi a cristandade, como foi nos tempos de Antônio, quais são os princípios, a ordem posta por Deus na criação. Isso é o que rezamos todos os dias no Padre Nuestro. O que rezamos no Padre Nuestro? Venga a nós outros tu reino, hágase tu voluntad, assim na terra como no cielo. Simplesmente isto. E não a las opiniões malsanas. Nosso Senhor dijo também
en el Evangelio. Procurar el reino de Dios y su justicia, y todo el resto os será dado por añadidura. Por lo tanto, ahí está la ruta, ahí está el plan. Que la Virgen el Señor del Milagro, la Virgen del Milagro, nos ayude y que nuestro Señor de Luján bendiga a la Argentina. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Quiero comentar que durante mi luna de miel estuve en Creta, en el Mediterráneo. Sí, en el Creta. Bueno, ahí la calefacción y la refrigeración está perfectamente, mire de lo que estamos hablando, de los años que estamos hablando. Sí. En la Edad Media, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de muchas cosas actuales ya estaba en la Fue lo que he dicho. Claro, sí. Y la otra cosa que quería decir, que también gracias al profesor Maillo de la Universidad de Salamanca, visité la Universidad de Salamanca, en donde están los benedictinos, que para mí, después de ver lo que he visto en esa universidad, los benedictinos son superiores a los jesuitas, superiores a los franciscanos, pero qué orden más importante. Y nosotros en realidad, los cristianos, los católicos, no conocemos esas órdenes, lo cual es una omisión muy delicada. Creo que tenemos que enseñar todos los adelantos que para la humanidad en su organización hicieron los benedictinos, para toda la gente. Sí. Gracias. Es lo que yo digo, retomar la ruta no es volver atrás. No. Es retomar, estamos acá, la ruta es esta, y volver más arriba, porque hubo muchos adelantos después de esto. Pero hay que retomar la ruta de la cristiandad. No hay solución si usted no tiene en vista el establecimiento del reinado social de nuestro Señor Jesucristo, que es la cristiandad. Ahora, quiero comentarle también desde el punto de vista de los nativos nuestros del Imperio Inca. Sí. El Imperio Inca se manejaba por 3 principios: no mentir, no robar y no ser ocioso. Y en épocas electoralistas, no ser chupamedia de los políticos. Sí. Esos 3 principios, desde la visión, digamos, de los pueblos originarios, es importantísimo también para esa cosmovisión. Que es la misma que la nuestra, traducida en lo occidental. Pero esos 3 principios están en la ley natural. Claro. Resultan en la ley natural. Claro. Que después, con el catolicismo, fueron que bautizados. Claro. Havia en Patagônia tribos de índios que eram monogâmicos, monoteístas, etc. E quando chegaram missioneiros salesianos, no final do século XIX, eles tinham uma intuição, uma revelação de Padre Hijo, que dia vendria homem vestido de negro que eles completaria a sabedoria. Quando chegaram os missioneiros, os batizados já tinham o batismo de desejo, por lo tanto se salvavam, porque cumpriam a lei natural. E quando chegaram os missioneiros, llegaron. Magnífico. Nosotros tenemos en Patagonia un ejemplo impresionante que tiene que ver con los salesianos. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias por su atención.